Só vou falar um pouco aí do caso de hoje, né, da simulação. E queria parabenizar de novo, todo mundo foi muito bem. Espetacular, assim, os resultados, né? Pensei que vocês iam bem pior, para falar a verdade, mas vocês foram muito bem. Parabéns. Então vamos lá pro cenário de hoje. Então a gente tem o João da Silva, ele 58 anos, né? Ele é um paciente Manchester laranja. Então, o João, ele vem ao atendimento com chance de dispneia progressiva aos esforços, leve, fadiga, palpitações, percordialgia atípica, ortopneia com episódio de dispneia paroxística noturna, associando-se a ganho ponderal não intencional de 4 kg em 3 semanas. Então, ó, algumas pessoas não sabiam o que era dispneia, né? Então, dispneia é uma falta de ar, então ele teve uma dispneia progressiva aos esforços leves, que a gente chama isso aqui de NIRA 2, né? NIRA 2. Um aqui também faltou. Fadiga, todo mundo sabe, né? Palpitações também, eu acredito, né? Porque o coração batendo mais rápido. Você sente ele palpitar, né? Ele bater. Precordialgia, dor no precórdio, né? Geralmente dor no peito aqui, na região do peito, né? Atípica quer dizer que não é típica de nenhuma doença, tipo um infarto, uma angina. Uma ortopneia quer dizer que ele melhora, ele respira melhor em pé, né? Ou sentado, que deitado ele respira mal, ele sente falta de ar deitado. Episódios de dispneia paroxística noturna. Quer dizer que ele acorda com falta de ar à noite, né? Quer dizer que ele tá dormindo à noite, aí ele vai lá e acorda com falta de ar. Dispneia paroxística noturna. Ganho de peso ponderal, todo mundo sabe, né? Opa, então vamos lá. Alergias, ele não tem alergias, né? Ele nega alergias. Medicações de uso, ele não sabe quais são, mas ele usa irregularmente. É o P. As comorbidades dele, né? Ele tem hipertensão, diabetes há mais de 10 anos. Ele faz uso irregular dos medicamentos. E teve um infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Ele nega a injeção de líquido nas últimas 6 horas e não tem nenhum evento relacionado ao quadro, né? Ele foi sentindo um tempo. Então, o que eu acho importante falar aqui foi isso do S, né? Mais uma coisa. Ele é Manchester laranja, né? Beleza? Geralmente, paciente laranja e vermelho do Manchester, a pulseira, né? A cor da pulseira, a gente já faz o sample, move e ABCDE, né? E pacientes amarelo, verde, azul, geralmente a gente vai para o caminho da anamnese padrão, exame físico padrão. Só que isso não é regra. Por exemplo, às vezes vai ter paciente amarelo que você vai ter que evoluir para um sample, move e ABCDE. Então, depende de paciente para paciente. Mas, tipo assim, para dar um norteamento melhor, laranja e vermelho você vai fazer sample, move e ABCDE. Outra coisa que me perguntaram, né? Pô, mas já tem o sample aqui, o sample não é secundário? Gente, então, isso é o ATLS, né? Atendimento de paciente grave clínico, você pode fazer... Na verdade, isso é tudo feito ao mesmo tempo, né? Mas você pode fazer o sample, move e ABCDE. Não necessariamente ABCDE, move e sample. Tá. Vou falar na prática, né? Na prática, isso tudo é feito ao mesmo tempo. Então, enquanto você está fazendo o sample com o paciente, você já sabe que a via aérea dele está pérvia, né, no ar, ele está falando com você, então você já sabe que ele está bem no ar. Você pede para o enfermeiro ir botando a monitorização dele, aí você continua fazendo o A do sample, o M, aí você vai pro B também. Tipo assim, é um bagulho muito tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente separa para ficar mais didático, né? Tá, beleza. O cenário foi isso, por enquanto, né? Aí eu vou dar uma pausa e vou explicar um pouco sobre a insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem um coração aqui, né? O coração, ele serve basicamente para duas coisas, que é para jogar o sangue para fora e receber o sangue de volta do corpo, né? Quer ver? Tem até uma imagem aqui embaixo melhor. Aqui, ó. Ele joga o sangue pro corpo, né? E ele recebe o sangue pelas veias, né, do corpo também. Basicamente ele tem essas duas funções. E aí sobre a insuficiência cardíaca agora, né? A insuficiência cardíaca, basicamente, o coração, ele perde uma dessas duas funções, né? Ou uma ou outra, ou as duas. A gente tá falando de um coração que fica insuficiente. Então, tipo assim, ou ele fica incapaz de mandar o sangue para fora, ele não consegue mandar o sangue para fora, ou ele fica incapaz de receber o sangue. Se ele não consegue jogar o sangue para fora, a perfusão vai cair, né? Vou dar uma setinha aqui, né? Perfusão. Ela cai. Se ele não consegue receber o sangue, quer dizer que o sangue vai ficar parado aqui atrás, né? Então vai dar uma congestão. Tá. E é basicamente esses dois sintomas que a gente vai procurar na insuficiência cardíaca, tanto a perfusão quanto a congestão. Vamos separar aqui o coração. O coração a gente pode separar em direita e esquerda. Pode ser IC, insuficiência cardíaca, esquerda, IC, direita. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que a congestão pode ser tanto direita quanto esquerda. A diferença é que na congestão direita, que ela recebe o sangue do corpo, né? Vai dar congestão no corpo. Então vai dar aqui, vai dar edema de membro inferior, vai dar turgência jugular aqui, vai dar hepatosplenomegalia. É isso, de congestão direita, né? De congestão esquerda agora,
gente vai pensar que vai dar, basicamente, repercussões no pulmão, né? Porque ele recebe o sangue, o coração esquerdo recebe o sangue do pulmão. Então, se o sangue está parado aqui, está com gesto, porque o coração não está insuficiente, né? Ele não consegue jogar o sangue para fora, então vai ficando com gesto. O pulmão ele pode dar o que a gente chama edema pulmonar, né? Bilateral. E pode também ter derrame pleural, que é basicamente água na pleura, que vai empurrando o pulmão para cima e ele também fica dispneico, né? Ele fica com uma falta de ar. É isso de insuficiência cardíaca direita e esquerda. É uma classificação que a gente usa. Aí voltando aqui. E por que o coração fica insuficiente, né? Essa é uma boa pergunta. Bem, no caso do nosso paciente, por exemplo, ele teve um infarto há 5 anos, né? E o infarto, o que acontece, né? Uma parte do músculo morre, basicamente, porque não chegou sangue nele. Então, tipo assim, no nosso caso do paciente, ele tem um infarto de parede inferior, que a gente consegue ver aqui no eletro, né? O eletro. A parede inferior é vista aqui no D2, D3 e AVF. A gente vê uma onda aqui patológica em todos eles, né? Na parede inferior. Então a gente consegue ver que foi um infarto de parede inferior há 5 anos, né? Tá escrito aqui, ó. Infarto há 5 anos. Bom, por exemplo, aqui ele teve um infarto. Provavelmente, não dá pra afirmar, né? Mas foi isso que deixou o coração dele insuficiente. Porque ele perdeu essa parte do músculo aqui. Então, como essa parte do músculo não contrai direito, ele não consegue mandar sangue pra fora. Se ele não consegue mandar sangue pra fora direito, fica mais sangue aqui dentro. E esse sangue aqui dentro, ele vai dilatar o ventrículo, né? Então o ventrículo vai crescer aqui. Tinha que até ter pegado uma foto, mas vamos com essa aqui mesmo. O ventrículo cresceu, esse é amarelo. Então, quando ele entra em diástole, o sangue entra dentro dele, já vai ter muito sangue aqui dentro. Então, tipo assim, vai bater sangue no sangue, vai tremer a parede do ventrículo e vai dar a terceira bulha, né? Falando um pouco das bulhas, né? Tem a B1, que é o fechamento das atrioventriculares, e B2, que é o fechamento das semilunares. Então é tum, tá. No caso da IC, vai ser tum, tá, tum. Ou tum, tá, tá, né, na verdade. Tum, tá, tá. Tum, tá, tá, tum, tá, tá. A gente botou o áudio na simulação, muita gente conseguiu acertar, né? Acho que foram poucas pessoas que erraram. E a B3 acontece justamente por causa que tem uma sobrecarga de volume, né? Tem muito volume aqui dentro. Bate sangue no sangue, treme o ventrículo dá o som, a terceira bulha. Outra manifestação que podia dar era o sopro diastólico em foco, sopro sistólico em foco mitral, né? Que é a de insuficiência mitral. Aí eu vou apagar aqui. Quando o ventrículo dilata, a mitral ela vai se afastando, porque ele vai ficando maior, né? Aí aquele espaço que ela ficava aqui era pequeno, né? Aí ele vai crescendo e a mitral vai se afastando. A mitral se afasta, tipo assim, durante a diástole tá tudo bem, né? Porque o sangue tá descendo aqui e tá conseguindo ter uma função diastólica normal. O problema tá durante a sístole, né? Porque aí o ventrículo contrai, já contrai fraco, né? Por causa do infarto. Aí o sangue vai tanto pra aorta, né? Quanto pro átrio esquerdo. Aí pode dar o sopro sistólico em foco mitral, né? Porque o sangue, a válvula que era pra estar fechando, o refluxo do sangue não tá fechando, né? Então, esses são os dois grandes achados que não escuta da insuficiência cardíaca, né? Que é B3 mais insuficiência mitral. Tá. Acho que é isso de... E é isso. Aí vamos para outra parte que é importante também. Então, a gente já falou que a insuficiência cardíaca ela pode ser classificada em direita e esquerda. É a primeira classificação que eu dei aqui, né? A segunda classificação é com base no NIRA, né? Que a gente fala. O NIRA, ele classifica basicamente a dispneia do paciente. Então tá aqui uma tabela. O NIRA ele pode ser 1, 2, 3 e 4. O NIRA 1 é um paciente normal, né? Que ele consegue fazer tudo normal e não sente falta de ar na dispneia. O NIRA 2 é o paciente que sente dificuldade em moderados e grandes esforços, né? Que a gente fala. Basicamente o paciente não consegue correr mais, sem cansar, andar de bicicleta do trabalho, esses negócios assim. O NIRA 3, ele é tipo assim, dispneia de pequenos esforços. Então ele não consegue caminhar pequenas distâncias. Basicamente isso. O NIRA 4, ele tem dispneia ele tem dispneia em repouso, né? Então, tipo assim, tá parado e já tá sentindo falta de ar. É o mais preocupante, né? O nosso paciente, ele tinha dispneia aos leves esforços, né? Então ele era um NIRA 2. Tá. A próxima classificação é com base no perfil. Então a gente já viu a primeira classificação aqui, com base em se é direita e esquerda. A segunda aqui, com base do NIRA, da dispneia dele. E essa aqui é a terceira, com base no perfil. Aí, aqui é interessante, essa aqui é muito boa, essa classificação aqui. Todas as três. Para insuficiência cardíaca, se eu não me engano, tem 4 ou 5. Se não me engano, é 4 classificações. Eu só vou falar dessas 3 porque elas são as mais importantes, na minha visão. Opa. Então, a gente tem o perfil A, que é o quente e seco, que é o paciente normal. A gente tem o perfil B, que era o caso que é o nosso caso aqui do nosso paciente, o João, né? O perfil B, basicamente, ele é quente e congesto. O que isso significa, né? Quente quer dizer que o coração ele consegue perfundir bem os tecidos, né? Ele consegue mandar sangue suficiente para manter os tecidos perfundidos.
E congesto quer dizer que ele tá insuficiente nessa parte, né, de receber o sangue, que ele acaba congestionando o fluxo e dando edema pulmonar, turgência regular. A gente tem um paciente que é seco, né? Vou tentar pintar de vermelho, que é seco. Então, tipo assim, ele não tá congesto, não tem edema pulmonar, não tem nada disso que eu acabei de falar, mas ele é frio. O que isso significa, né? Que as extremidades, quando você toca na mão dele, tá fria, quer dizer que ele tem uma hipotensão arterial, né? Quer dizer que ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência, né? Ele não tá chegando muito sangue no cérebro. Pode ser que a função renal dele piore, né? Que ele fica... Que o débito urinário dele piore, né? Porque o sangue não tá chegando direito no rim, o rim não consegue filtrar o sangue e produzir urina, aí pode piorar o débito urinário, né? Pode diminuir a quantidade de xixi que ele faz. Aí tem o perfil C, que é basicamente os dois juntos, né? Porque ele é mal perfundido e ele é congesto. É o pior dos casos. Nosso paciente, voltando, ele era perfil B. Ele é bem perfundido, ele tinha uma TEC boa, tava quente as extremidades, né? Pra quem perguntou, a gente falou. Ele tinha uma diurese preservada, ele estava lúcido orientado em tempo e espaço, Glasgow 15, então ele não tinha perda de nível de consciência. Ele... pressão arterial e tempo de enchimento capilar, eu falei, né? Então é isso. Essas são as 3 classificações que eu gostaria que vocês soubessem, né, sobre C. Então vamos lá pro checklist, né? Então, no checklist, a gente queria que vocês fizessem a monitorização... desculpa. Então vamos lá pro checklist. Então, no checklist a gente queria que vocês fizessem o MOV e o ABCDE, né? Porque o tempo a gente já tinha dado pra vocês. Então, monitorização básica, né? Botar o oxímetro de pulso, botar medidor de pressão, botar o monitor cardíaco, botar um termômetro no paciente. Aí você tinha que pedir pra gente, né? Pra ver pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, respiratória, tempo de enchimento capilar e temperatura. Esse é um M do MOVID, né? MOVID, assim, né? Aí, o oxigênio. Cateter nasal 3 vezes por minuto, que a gente queria. Muita gente falou máscara não renalante oxigênio, né? Não renalante. E o oxigênio 15 litros. Tipo assim, não tá errado. Só que você não vai... Até onde eu sei, né? Você não vai dar o tiro de canhão logo, né? Primeiro você vai lá e dá um tiro com uma pistola antes de dar um tiro de canhão. Porque o cateter nasal, ele é muito... Ele é eficaz, né? E a máscara é, tipo assim, é um bagulho lá pra frente. Se o cateter nasal não der certo. Aí aqui podia ser de... O catéter aqui, né? Podia ser de 2 a 5, né? A gente botou 3 aqui, mas podia ser de 2 a 5. Aí 2 acessos venosos calibrosos. Esse aqui todo mundo pediu. E tinha que pedir a glicemia, né? Capilar. E o ECG. Muita gente esqueceu o ECG, mas pediu a glicemia. Mas lembrou lá na frente, né? Na hora de pedir os exames. Aí tinha que fazer o A, né? O A todo mundo fez tranquilo. Perguntou se o paciente estava falando, a gente respondeu. Se ninguém errou o A. O B... Então, aqui, muita gente esqueceu de fazer a inspeção do pescoço e de tudo, né? Tinha que ver batimento, sinais de esforço respiratório, né? Desvio de traqueia, fizemos subcutâneo. Nem sei porque isso aqui tá na inspeção, né? Devia ser na palpação. A inspeção do tórax, né? Tiragem intercostal. Tinha sinais de esforço respiratório, presença de retração de fúrcula. A expressibilidade, pra quem perguntou. Aqui podia ser tanto na palpação quanto olhando, né? Ela tava reduzindo em bases e a ausculta tava com murmúrios vesiculares com estertores pulmonares, né? Porque tava congesto o pulmão. Tinha um pulmão aqui. Aí, ele era perfil B, né? Então tava com gesto aqui, tava cheio de água nos alvéolos. Tá. Aí chegou o C. Aí você tinha que fazer uma ectoscopia geral, né? Ver se ele tinha cianose, se ele tinha icterícia, se ele tinha turgência jugular, né? Muita gente esqueceu da turgência jugular, mas é muito importante que você olhe, da insuficiência cardíaca. Ausculta. Acho que todo mundo auscultou bem, certinho, né? Todo mundo falou B3, não lembro de alguém que não tenha falado. Pressão arterial, padrão, né? Pra quem perguntou lá em cima, a gente considerou aqui. Frequência, tempo, pulsos. Tem que palpar os 2 pulsos radiais, né? E ideal palpar todos, mas quem palpou os 2 radiais a gente considerou. Solicitar sonda vesical de demora, né? Esse aqui é muito importante pra ver o débito dele. Pra ver se ele tá mal perfundido, é bem importante. Muita gente esqueceu. Presença de edema em membros inferiores. Também, muita gente esqueceu, né? O pessoal chega no C e só faz a parte da ausculta cardíaca. Mas tem que fazer tudo, né? Tem que ver a circulação dele por inteiro. Inclusive é nessa hora que você faz o exame abdominal. Você pode fazer NE também, né? Tem gente que faz NE, mas geralmente é nessa hora que a gente faz o exame abdominal. Aí o Glasgow 15, muita gente ficou com medo, né? De ter que fazer o Glasgow, mas a gente já deu o Glasgow. E muita gente gravou, né? Nas próximas a gente vai botar. Aí, não tinha nada de nota. Aí a tarefa 2, né? Qual que era o diagnóstico? A gente ia aceitar tanto insuficiência cardíaca. Pra alguns eu perguntava o perfil, né? Porque já tiveram, mas o diagnóstico é insuficiência cardíaca. Ou dispneia ou síndrome edemigênica, né? Se vocês falassem qualquer uma dessas 3, a gente ia aceitar. A tarefa 3, né? O manejo do paciente. Tinha que manejar pra sala vermelho ou laranja. O paciente não podia ir pra casa, né? Ou não precisava ser internado também, né? Só manejar ele, deixar ele em observação e ver se precisava ser internado, na verdade. Furosemida. Opa, caraca. Meu gato me mordeu aqui. Furosemida, 40mg. V. Isso aqui é importante, né? Porque ele tava com gesso, então ele tinha que fazer todo o xixi que tava... Ele tinha que fazer bastante xixi para expulsar o líquido do pulmão dele. E VNI. Acho que ninguém falou VNI, né? Que é ventilação mecânica não invasiva. É isso, ventilação mecânica não invasiva, né? Basicamente o paciente vai estar aqui. Aí vai botar uma máscara aqui nele. Pode ser de cara inteira, né?
e vai ficar fazendo ventilação, literalmente, vai ficar empurrando ar pra dentro dele, né? No rosto dele. Isso é muito importante pra quem tá com IC, né? Porque ajuda a aliviar a congestão pulmonar. Então, acho que ninguém falou. Eu não me lembro de alguém ter falado. Então, lembra da VNI, velho. VNI é muito importante. Tá. Eletrocardiograma, a gente botou um daqui patológica, né? A gente não botou sobrecarga. Aí tem que pedir BNP, né? Pra ver. Porque o BNP é um marcador que aumenta quando o ventrículo dilata, né? Então, se o ventrículo esquerdo dilata, aqui um corte transversal, né? E tem sobrecarga de volume, o BNP vai aumentar. Que é comum na insuficiência cardíaca aumentar. Um ecocardiograma transtorácico. Aí a gente vai falar que a fração de ejeção dele estava reduzida, né? Porque a conduta muda. Se a fração é reduzida ou não. Nesse caso está reduzida, né? Aí, radiografia de tórax, com congestão pulmonar bilateral. E índice cardiotorácico maior que 6, né? Então a gente vai ter o tórax aqui e vai ter o coração. O normal é o coração ser com índice cardiotorácico menor que 6, né? Então ele só pode ocupar um pouco menos da metade, né? É basicamente o índice cardiotorácico, é pegar o tamanho aqui do coração, dar maior distância, e diminuir pela... É isso aí, pegar a maior distância aqui e dividir, na verdade, né? Pela distância do tórax aqui. Aí tem que dar menor que 6. Porque se der maior, 0,6, né? Porque se der maior, quer dizer que o coração tá grande, né? É um indício de cardiomegalia. Aí, outros exames a gente não queria que vocês pedissem, né? A gente queria mais voltado para EC, mas se pedisse a gente ia falar que tá normal. Aí a conduta medicamentosa. Aqui era reforçar esse negócio, né? Dieta hipostódica, esse negócio assim. Tal. E equilibrar, né? A gente botou aqui um exemplo de enalapril, 20mg. A TRID, para o tratamento de insuficiência cardíaca, sempre vocês têm que lembrar desses 3 medicamentos. Que é um IECA, um BRA, né? É a TRID da insuficiência cardíaca. Um beta-block. Vou botar com K. Um beta-block. E a espirolactona. Espiro. Esses 3 medicamentos, e o paciente com insuficiência cardíaca vai tomar esses 3 medicamentos para sempre, né? Até ele morrer. Esses 3 medicamentos, eles vão impedir mais fibrose no coração, né? Vai impedir que o coração se desgaste, né? Mais com o tempo. A gente diz que eles são cardioprotetores. Esses 3 medicamentos tem que estar na sua cabeça, cara. É muito importante que todo paciente com insuficiência cardíaca tem que tomar esses 3 medicamentos. A gente botou um dapaglifosina aqui também, porque ele ainda não é, eu acho que não é obrigatório passar ele, mas todo mundo passa ele na prática porque muda muito a mortalidade, né? A DAPA é espetacular, ele também é cardioprotetor, ele é nefroprotetor. A dapaglifosina é um puta de medicamento, cara. Então, a gente queria que vocês passassem essa terapia quádrupla, porque é importante. Vocês têm que lembrar desses medicamentos quando você está falando de insuficiência cardíaca. Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco do caso. Desculpa se eu falei alguma merda, eu tô fazendo isso de cabeça, do que eu lembro de insuficiência cardíaca. Se eu falei alguma coisa errada também, pode corrigir aí no grupo. É isso.